Boa noite, meus amados irmãos. Retornamos neste domingo para juntos cultuarmos ao Senhor. Este culto é em louvor e adoração ao Senhor, onde nós aqui e os irmãos em seus lares estaremos durante alguns momentos glorificando ao Senhor com hinos, com a leitura da palavra, com orações e também com a mensagem pregada através do irmão seminarista André. Ele trará a palavra de Deus ao nosso coração nesta oportunidade. O culto desta noite terá algo também especial, porque nós poderemos ter a participação de irmãos de nossa igreja, diferente do que fizemos domingo passado, quando usamos clipes tirados da internet. Irmãos gravaram suas participações, nos enviaram e nós estaremos colocando no culto desta noite. Isso vai fazer muito bem ao nosso coração, vai fazer bem à igreja, podermos rever os irmãos louvando ao Senhor e nós louvando junto em nossos lares. Vamos com alegria no nosso coração, independentemente das circunstâncias, vamos louvar ao nosso Deus. Vamos ter alegria por estarmos separando este tempo em nossas casas para louvarmos ao nosso Deus. E a primeira participação de irmãos nesta noite será com muita alegria a participação de uma ovelhinha que eu tenho, e eu sei que todos os irmãos vão amar ouvir esta nossa irmãzinha, vamos falar assim, cantando. Vamos ter a participação da Julie, é a primeira música com a qual nós louvaremos ao Senhor. Acompanhe, louve junto, adore ao Senhor, porque esse momento é um momento de grande alegria, quando nós, com a permissão de Deus, nos adentramos à sala do trono da graça de Deus para, em sua presença, louvá-lo e glorificá-lo. Meu Jesus não é brinquedo, ele fala de verdade. Cristo acaba com medo e da paz, felicidade. Se lá For eu tenho medo, que eu tô triste ou tão sozinho. Cristo Mas se sua vida e de verdades o caminho, Cristo ama os pequeninos e por mim morreu na cruz. Minha vida agora é sua. Eu te amo, meu Jesus.
vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos todos juntos, irmãos, ler a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículos de 1 até o 12. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar.
Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de ti. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Oremos ao Senhor. Pai, Deus bendito, Pai amado, entregamos em Tuas mãos, ó Deus, todas as nossas aflições, os nossos desejos, os nossos medos. Entregamos, ó Deus, a Ti, porque sabemos que o Senhor é quem nos protege, nos direciona, que Teu Santo Espírito venha a conduzir a Tua igreja. Nos faça, ó Deus, superar todo esse momento de angústia e aflição, esse momento que temos passado, ó Deus, as pessoas que têm passado por dificuldades financeiras, de saúde. Imploro ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa continuar a abençoar a Tua igreja. Todo esse momento que temos passado de afastamento social, pedimos que o Senhor nos conduza e não nos permita desanimar, que o Senhor a cada dia possa abençoar ricamente a cada um de nós. Tome, ó Deus, a nossa cidade em Tuas santas mãos. Tome o nosso país em Tuas santas mãos. A cada coração, ó Deus, que tem se sentido afligido pelo medo, pelo caos, que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, com a Tua proteção
e que a cada dia possamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Cuide dos nossos corações, ó Deus, que se inclina a cada dia desistir, mas nos faça, ó Deus, prevalecer. Seja o Senhor nos conduzir, seja o Senhor, ó Deus, como um Pai bondoso a instruir os Teus filhos, ó Deus. Tome toda a Tua igreja em Tuas santas e poderosas mãos. Sabemos, ó Deus, que em Ti temos paz, proteção, que o Senhor possa conduzir a Tua igreja. Pedimos perdão pelos nossos desânimos, por nossas falhas, e pedimos, ó Deus, acrescenta cada dia fé ao nosso coração para superar toda essa situação. Agradecemos pelo culto e que a cada dia, ó Deus, possamos ter a nossa vida inclinada a cultuar o Senhor, mesmo em meio à dificuldade. Tome a tua igreja em tuas santas mãos, toda a nossa igreja e a igreja do Senhor sobre a terra. Oramos sem merecimento algum, mas em nome de Jesus. Amém. Meu guia és por onde eu for, que paz me vem ao coração nas aflições, em luta e dor. Me guia sempre a tua mão. Jesus, me guia, que prazer é tua mão que me conduz em cada passo, me é mister que me dirija o meu Jesus. Se às vezes vem temores maus em meio de perigos, por água mansa ou bravo mar, me guia a mão do meu Senhor, que eu jamais
Boa noite, irmãos. É muito bom estarmos de volta cultuando ao Senhor. E estaremos, a partir de agora, refletindo naquilo que a palavra de Deus tem para trazer para os nossos corações neste momento. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 até o 4. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 até o 4. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A fé, como algo inabalável, leva a uma vida de devoção e perseverança. Tiago começa a sua carta encorajando a igreja a permanecer fiel em todos os momentos de angústia e tribulação e perseverar até o fim para que a maturidade espiritual seja alcançada. Estaremos refletindo neste tempo sobre os efeitos da fé naqueles que perseveram, os efeitos da fé naqueles que continuam a buscar a Deus em meio às tribulações. A Bíblia exalta diversos homens que experimentaram inúmeras aflições ao longo de suas vidas, mas que depositaram em Deus a esperança de viverem um propósito divino em cada uma delas. José foi vendido por seus irmãos, traído, humilhado, mas foi honrado por Deus. Abraão foi desafiado por Deus a sacrificar o seu filho e recebeu de Deus a provisão. Jó teve seus bens e filhos perdidos, mas exclamou: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Davi cometeu um grande pecado, mas foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Todos esses homens têm em comum, além de terem sido grandes exemplos para nós hoje, foram homens que cometeram alguns erros, cometeram pecados, como qualquer um comete, mas que tiveram algo muito importante para qualquer um cristão em comum, que foi a fé. Esses homens, dentre muitos que existem na Bíblia como exemplos para nós, eles tiveram em suas vidas provações que os fizeram exercitar a fé em Cristo e no propósito que Ele tinha para todas as coisas. E ao analisarmos esses grandes homens de fé, quais lições podemos nós tirar acerca da nossa fé em Deus? Como nós podemos aplicar a vida desses homens, a experiência desses homens de fé, às nossas vidas, ao nosso relacionamento com Deus? No texto abordado, no texto em que lemos, Tiago expressa a seguinte afirmação: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Dessa forma, ele nos encoraja a continuar a crer em meio às lutas. E nós meditaremos sobre como fazer isso, como a fé em meio a tantas dificuldades, como a fé perseverante, o que a fé perseverante traz de benefício para nós. É difícil nós pensarmos, ao lermos esse texto, que isso é algo possível na nossa realidade humana, principalmente na realidade em que vivemos hoje. A gente falar assim, não, o que estamos passando hoje é para ficarmos felizes, é para ficarmos confiantes que algo vai acontecer de bom. Temos passado por muitas dificuldades e aflições, mas procuraremos entender de Deus nesse tempo e veremos aquilo que Ele tem para nos mostrar na Sua palavra. Qual é a recompensa de termos a nossa fé exercida nesse tempo com perseverança? O que exercer a fé com perseverança em meio a tudo o que se passa traz de benefício para nós que somos filhos de Deus? Quando nós nos deparamos com a nossa realidade, quando a gente pensa naquilo que a gente quer fazer, quando a gente planeja as nossas atividades, nossos sonhos, a gente quer construir alguma coisa, planeja alguma coisa
para que aconteça daqui a 3, 4, 5 anos ou daqui a 2 meses. Nós, acredito que 100% das vezes, planejamos as coisas para que elas aconteçam de forma eficaz e não que elas aconteçam de forma diferente daquilo que a gente planejou. A gente não planeja as coisas para darem errado. A gente não planeja as coisas para que aconteçam diferente daquilo que a gente planejou. Então, quando nós somos confrontados com a realidade em que vivemos, muitas vezes nós somos levados a perder um pouco a confiança em nós mesmos e por essas circunstâncias, nos sentindo frustrados e sem perspectiva do que vai acontecer, porque planejamos algo e não aconteceu da forma que tínhamos planejado. E quando olhamos para a vida de Jó, nós podemos olhar um homem que foi considerado um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Porém, ao ter tudo que tinha tirado de si, ele expressou em meio à sua angústia a confiança em um Deus que estava presente e lhe seria fiel em sua tribulação. Esse homem de fé nos vai mostrar alguns efeitos da fé naquele que persevera. Jó teve muita coisa tirada de si, ele perdeu tudo que tinha, perdeu a sua saúde, perdeu bens, perdeu seus filhos, mas mesmo assim ele se manteve fiel àquilo que Deus tinha como propósito. E nós veremos quais foram as atitudes de Jó e o que o levou, quais foram as consequências para ele dentro daquilo que ele passou de ter uma fé perseverante. E a primeira coisa que nós aprendemos é que o efeito da fé naquele que persevera é olhar para a angústia com esperança, é olhar para a angústia com a certeza de que algo melhor virá. O livro de Jó, capítulo 19, versículo 19 a 27, diz assim: Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, só escapei com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca vão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem trabalhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído em carne, verei a Deus. Eu o verei com meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o meu coração. O contexto de Jó, nós precisamos entender também que o livro de Jó está inserido, a vida de Jó está inserida num contexto onde tinha-se como prática a teologia da retribuição, que significava aquilo que as pessoas passavam como sofrimento, como angústia, era consequência de um pecado passado, era consequência de um erro passado. Ou seja, as coisas aconteciam não só simplesmente por acontecer, elas aconteciam porque lá atrás algo poderia ter sido praticado, poderia ter sido feito por Jó ou por qualquer um que tivesse naquela mesma cultura, que pudesse estar sendo a razão daquele sofrimento. Então, nós, ao lermos o livro de Jó, nós vemos que nos diálogos com seus amigos, Jó é levado a questionar as suas atitudes, ele é questionado por seus amigos e em um determinado momento ele mesmo se questiona sobre aquilo que ele poderia ter feito para que as perdas que ele estava tendo, as percas que ele estava tendo, estivessem acontecendo. Nós vemos no livro de Jó que os seus amigos o confrontam e pensam assim: Jó, será que você realmente não fez nada? Tudo bem que você é considerado um homem reto, íntegro e temente a Deus, mas será que realmente você não fez nada lá atrás, que hoje que possa estar te causando isso hoje, possa ser uma consequência disso? E Jó, devido à sua natureza humana, devido à influência de seus amigos e até mesmo a um momento de fraqueza na sua fé, ele mesmo se questiona e questiona o porquê das coisas estarem acontecendo.
Se ele era realmente um homem reto, íntegro e temente a Deus, por que estava passando por essas coisas? Por que estava passando por provações, por privações, por perdas tão grandes? E ao simplesmente olharmos o diálogo de Jó com seus amigos, nós vemos Jó como um ser humano que busca em suas convicções o porquê das coisas acontecerem. Porém, é um diálogo com o próprio Deus ao longo da história do livro de Jó. No final do livro é relatado um diálogo com o próprio Deus, entre Jó e Deus. Jó é disciplinado a lembrar da sua fé e confiar que o propósito divino para o seu sofrimento era trazer à sua memória virtudes de um Deus que não está alheio às dificuldades humanas. Deus em nenhum momento abandonou Jó. Deus em nenhum momento deixou de estar presente naquilo que Jó estava passando, ou em nenhum momento se mostrou distante de Jó e indiferente àquilo que ele estava passando. Muito pelo contrário, Deus sempre se fez presente. Jó, que em um momento de fraqueza, se mostrou distante de Deus por questionar o porquê das coisas que estava passando. E nós muitas vezes passamos por isso. Nós somos seres humanos e muitas vezes nós, como eu disse anteriormente, nós não planejamos perdas, nós não somos preparados para lidar com a perda. E quando somos confrontados com isso em nossa vida, porque é algo natural do ser humano, nós vamos perder alguma coisa no período em que vivermos, nós iremos sofrer de alguma forma, nós iremos passar por tribulações. Nós somos levados a também pensar da mesma forma que Jó. Porém, Deus tem como ensinamento para nós, e nós tiramos isso nesse momento, como primeiro ensinamento, é que se tivermos a nossa fé perseverante, nós iremos ter em nosso coração a esperança em meio à angústia. E no diálogo com Deus, Jó reconheceu isso e buscou confiar que Deus tinha um propósito para aquilo que ele estava fazendo. Para aquilo que ele estava passando, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito de mostrar a Jó que ele, Deus, não era alguém alheio, alguém que não se mostrava solidário ao sofrimento humano. Deus é alguém que busca estar presente em todos os momentos de nossa vida, inclusive no sofrimento. E ele queria mostrar a Jó isso. E Jó, ao reconhecer isso, conversando com Deus, ele entendeu que Cristo, que Deus, o nosso Pai, está conosco, está presente, está nos ajudando a passar por qualquer que seja a nossa dificuldade. E o desafio para a nossa geração se estabelece nos momentos de crise em que enfrentamos. Nós não somos preparados para a crise. Irmãos, nós não viemos de fábrica com um acessório que nos permite passar por dificuldades, passar por lutas de forma tranquila. Nós não temos esse acessório, não temos essa virtude. Nós não somos preparados para lidar com uma pandemia, por exemplo. A pandemia está aí para mostrar para a gente que nós não estamos preparados para lidar com muitas coisas. Nós não estávamos preparados para lidar com um vírus. Não estávamos preparados para lidar com uma doença de magnitude mundial, de proporção mundial. E quando nós somos deparados com essa realidade, quando nós somos confrontados com isso, nós somos levados a achar que a esperança está extinta e não conseguimos encontrar, nessas circunstâncias, um propósito benéfico para as nossas vidas. Somos levados a agir como Jó e questionar nossas próprias convicções. Jó sabia quem Deus era. Jó não havia se esquecido de quem Deus era, mas mesmo assim ele questionou: poxa, será realmente que aconteceu alguma coisa? Apesar do próprio Deus dizer que eu sou homem reto, íntegro e temente a Deus e temente a Ele, será que realmente eu não fiz nada lá atrás? Então Jó começa a questionar aquilo que ele mesmo tinha como certeza antes da tribulação. E muitas vezes nós passamos por isso. Tá tudo bem, tá tudo acontecendo da forma que a gente planejou, e quando a gente enfrenta uma crise, nós de uma hora para outra esquecemos de tudo. Tá tudo ruim, não presta mais, não vai dar mais certo, acabou tudo. E nós às vezes nos desesperamos
por não acreditarmos naquilo que nós temos como certeza em nosso coração, que é a confiança em Deus. E precisamos exercitar a nossa fé de forma perseverante para que possamos alcançar a esperança nesse tempo. Precisamos exercer a nossa fé para que ela, sim, gere em nós a lembrança de que Deus está presente e que quer também nos dar a esperança de que dias melhores virão. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós entendemos que, apesar de estar vivendo momentos angustiantes, ele buscou, em meio à sua luta, olhar para Deus. Buscou ressignificar a sua dor em um propósito divino, dessa forma fortalecendo a sua fé. O grande desafio do homem, de todos nós como cristãos, deve ser buscar olhar para as lutas como um impulso para viver algo novo, confiando que Deus quer que ele entenda que não está alheio ao sofrimento e que a fé precisa ser exercida com perseverança a fim de obter esperança. Nós precisamos encontrar no sofrimento o propósito para a gente conseguir ressignificar, entender de novo qual é o propósito divino para essas coisas. Nós não podemos deixar que as dificuldades nos abatam e nos deixem ficar abismados e achar que Deus é menor que essas coisas. O nosso grande desafio, o grande segredo para passarmos por provações e dificuldades é olhar para aquela dificuldade como algo que possa trazer crescimento para nós se estivermos juntos de Deus, se exercitarmos a nossa fé. Então, a primeira coisa que temos que aprender é que o efeito da fé naquele que persevera é olhar para a angústia com esperança. É olhar para a angústia e acreditar que, mesmo apesar de tudo isso, enxergar, como a gente diz numa expressão, é enxergar uma luz no fim do túnel. É olhar com tudo isso que tem acontecido e olhar, não, as coisas vão melhorar, as coisas vão parar de acontecer de forma ruim. Isso tudo vai passar. Tudo tem um propósito. Há um tempo para todas as coisas. A palavra de Deus nos diz isso. Portanto, Jó nos ensina que ele exerceu a sua fé quando sofreu, mas reconheceu a soberania de Deus. Quando questionou, mas entendeu e confiou em um propósito divino. E quando também não deixou as circunstâncias tomarem conta daquilo que ele tinha como sentido na vida. Portanto, precisamos entender e tirar da vida de Jó a primeira lição. Nós estamos no mundo sujeitos aos sofrimentos. Mas Deus não nos abandona e quer nos mostrar que quando depositamos nossa fé incansavelmente nele e nos seus propósitos, somos agraciados com a esperança do cuidado divino. Nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. Sofreremos no mundo, mas precisamos entender que o sofrimento em que passamos, o sofrimento em que estamos inseridos muitas vezes, passaremos com a presença de Deus. Deus está presente e quer nos mostrar que Ele é fiel nesse tempo. Então, dessa forma, ao analisarmos a vida de Jó, entendemos como primeira coisa que o efeito da fé naquele que persevera é a esperança em meio à angústia. Se você perseverar, se nós perseverarmos em meio a tudo isso que temos passado, se continuarmos acreditando que Deus está presente, que Deus não perdeu o controle das coisas, encontraremos paz e esperança para os momentos que temos passado, para o nosso coração. E é essa a primeira lição que nós tiramos da vida de Jó. E o exercício pleno da nossa fé em Cristo é o combustível da nossa caminhada nos momentos difíceis. Se exercitarmos a nossa fé em todo o tempo, teremos um impulso para passarmos por momentos difíceis. E a segunda coisa que Jó nos ensina é que o efeito da fé naquele que persevera é a humildade. Jó, no capítulo 42, versículos de 1 a 6, o livro de Jó nos diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho? Sem conhecimento.
Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Vemos aqui um exemplo claro de humildade perante Deus, naquilo que Jó estava passando depois do seu diálogo com Deus, o entendimento que veio a Jó acerca do propósito divino, nos faz entender que Jó reconheceu a sua condição diante da soberania divina. O diálogo entre eles, entre Jó e Deus, mostra que o propósito do Senhor havia prevalecido, pois Jó entendeu a situação e reafirmou a sua fé no Mestre, através do arrependimento. O orgulho é algo evidente na nossa sociedade. Convivemos com pessoas muito cheias de si, que não sabem reconhecer a hora de se fazer inferior ao outro e reconhecer um erro. Um dos grandes problemas que enfrentamos hoje é reconhecer a hora de pedir desculpa ou reconhecer a hora em que nós não temos condições de passar por alguma coisa e reconhecer a hora de dar um passo atrás, reconhecer a hora de estarmos errados em uma situação das nossas vidas. Isso acontece, ninguém acerta sempre, ninguém é obrigado a acertar sempre e ninguém vai acertar sempre. Então, uma virtude muito importante daqueles que têm fé e perseveram é a humildade. E a humildade na vida de Jó é vista quando ele reconhece que, apesar de ter questionado o porquê das suas perdas, apesar de ele ter questionado tudo o que estava passando, ele reconheceu e entendeu que o propósito que Deus queria que ele aprendesse naquele tempo era que a sua vida deveria ser entregue a Ele. Jó deveria entregar a sua vida a Deus e de forma humilde, de forma contrita diante de Deus, ele o fez. E a relação de Jó com Deus nos ensina que quando passamos por dificuldades, precisamos muitas vezes renunciar às nossas convicções e reconhecer a razão de tudo acontecer. Precisamos encontrar um propósito de tudo. Esquecer um pouco aquilo que a gente sabe, falando, não, estou passando, eu sei me virar, vai dar tudo certo, eu sei, eu vou fazer, eu aquilo. E a gente esquece daquilo que Deus quer ensinar. Precisamos muitas vezes renunciar àquilo que a gente sabe, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente planejou e entender a razão de tudo que está acontecendo. Devemos abrir os nossos olhos espirituais diante do relacionamento com Deus, como consequência de um relacionamento com Deus, e enxergar a Deus como orientador e provedor em meio ao caos, reconhecendo através do efeito da fé em nós a soberania divina, reconhecendo em nós que a humildade precisa ser algo presente e constante também em nossa vida, para que possamos caminhar e enxergar a Deus de forma mais nítida, de forma mais clara. Não podemos servir a Deus com as nossas convicções, no sentido de que elas tenham que prevalecer. Não podemos servir a Deus querendo que as nossas vontades prevaleçam e não as de Deus. Não podemos confiar que Deus fará o propósito dele em nossas vidas se nós não deixamos que ele faça o que tem que ser feito e nós renunciamos àquilo que nós temos. Nós precisamos entender que o orgulho precisa ser tirado de nossas vidas, precisa ser deixado de lado. Nós cantamos aquela música, né, que ele cresça e eu diminua. É uma música muito bonita, mas precisa ser verdade em nosso coração. Precisa ser verdade em nossa vida. Se Deus te chamar para renunciar a alguma coisa, se Deus te chamar para deixar alguma coisa ou passar a fazer alguma coisa, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Nós iremos de prontidão aceitar e renunciar? Abrir mão de um emprego, abrir mão de um conforto para ter uma situação nova que Deus quer que a gente viva? Ou apenas ter a paz em meio ao sofrimento? Às vezes nós não temos a paz porque estamos tão cheios de si que achamos que acharemos a paz em nós mesmos ou em circunstâncias do mundo.
Então procuramos a paz em amizades passageiras e erradas muitas vezes. Procuramos a paz em vícios, procuramos a paz em todas as coisas que não podem acrescentar coisas boas a gente. Procuramos muitas vezes a paz em muitos lugares, menos em Deus, que é quem deveria ser a nossa primeira opção. Então, além de Jó, nós podemos entender, para ilustrarmos bem, a importância da humildade na vida de um servo de Deus, a vida de João Batista, que nos remete à ideia de humildade em toda a sua existência. Assim como Jó, ele buscou reconhecer a magnitude de quem ele cria e se humilhar diante de Deus. Muitas vezes nós não sabemos reconhecer o tamanho de Deus nas nossas vidas. Buscamos sempre as nossas convicções e nos baseamos nelas e somente nelas para trilhar nossa vida. Precisamos reconhecer através da nossa relação com Deus, a exemplo de Jó, que é necessária a nossa devoção total ao senhorio de Cristo e nossa sincera e completa humildade diante da sua presença. Precisamos entender se quisermos realmente ter a nossa vida mudada por Deus, termos em nossa vida um propósito de passarmos por tantas aflições e tantas lutas, precisamos sim abdicar de nossos sentidos, de nossas convicções e confiar que Deus tem algo melhor, que Deus tem um propósito melhor. Eu não estou dizendo aqui que você tenha que necessariamente abandonar todo mundo que não é crente, abandonar todo mundo que você é amigo, mas que não conhece Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que tomam o lugar de Deus na sua vida, na minha vida. Se o que está ao seu redor toma o lugar de Deus na sua vida, aí sim você deve abrir mão. Mas se você reconhece que você pode sim ter algumas coisas, desde que sejam certas, mas que Deus é a primeira pessoa que você recorre, Deus é o primeiro recurso que você tenha, é a esperança que você logo lembra nos momentos de angústia, quando você está aflito, quando você está angustiado, você logo lembra de Deus, quando o Espírito Santo está vivo no seu coração e te lembra disso, aí você está no caminho certo, nós estamos no caminho certo. E a vida de João Batista, desde o seu nascimento, desde do ventre da sua mãe até a sua morte, nós vemos a sua vida totalmente entregue a Deus, de forma humilde, a ponto dele nunca se deixar ser reconhecido por alguém que tenha uma condição igual a de Deus ou a de Cristo, mas sim sempre alguém inferior e alguém que deveria se humilhar diante de Deus. Então, essa é o nosso dever como cristão, entender, assim como Jó e João Batista, termos a humildade em nosso coração e dessa forma, como alcançaremos a humildade, como podemos entender, como é possível alcançar a humildade não vem assim como um prato pronto, você de um dia para o outro acorda humilde, não é assim que acontece. Precisamos fazer duas coisas em nossa vida, termos como regra de vida duas coisas. A primeira delas é renunciar às nossas convicções. Renunciar àquilo que a gente entende, não para que deixemos de ser quem somos e não termos a nossa opinião formada sobre alguns aspectos, sobre algumas coisas, não é isso. Mas sim deixarmos que essas coisas estejam sujeitas ao senhorio de Deus, renunciando àquilo que nós entendemos e passando a entender, olhar as coisas com os olhos de Cristo. E a segunda coisa é aplicar os propósitos divinos à nossa vida. Ou tão importante quanto renunciar àquilo que a gente acredita, àquilo que a gente pensa, é aplicar os propósitos divinos à nossa vida. É aplicar aquilo que Deus quer que a gente entenda, que a gente tenha como virtude, que a gente tenha como ensinamento. É entender isso e aplicar às nossas vidas. Portanto, é ensinamento de Jó que o efeito da fé naquele que persevera é a humildade. Se tivermos humildade, nós vamos nos achegar mais a Deus. E para termos isso, precisamos ter uma fé perseverante em meio a todo esse tempo. E exercer a fé em Deus é aprender que Ele quer forjar o nosso caráter para sermos semelhantes a Cristo.
para termos esperança em nosso coração, precisamos perseverar em fé. E tendo perseverança em fé, também temos humildade. E a terceira coisa, e última, que aprendemos com a vida de Jó, é que o efeito da fé naquele que persevera é o caráter aprovado por Deus. Se tivermos fé perseverante, fé sem vacilar, teremos o caráter aprovado por Deus. O livro de Jó, capítulo 42, versículos de 7 a 10, diz assim: Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz, de Temã: Estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu tudo em dobro o que tinha antes. Quando vemos esse texto, vemos que isso tudo aqui acontece depois de Jó ter questionado e ter dialogado com Deus e entendido. E após Jó ter questionado, mesmo após ter questionado, em razão da sua humildade em reconhecer o senhorio de Deus, Deus o reconhece, não por algum merecimento ou dignidade de Jó, não, mas por amor a Jó, Deus aprova o seu caráter e diz para que a oração de Jó seria aceita por ele, pelo próprio Deus. E quando analisamos a vida de Jó, nós observamos que Deus o tinha como servo bom e fiel. Tinha nele a expressão de fé sincera. Apesar de Jó ter passado por seus momentos de conflito, como todos nós podemos passar, a sua fé constante em quem ele servia o fez ser digno, ou melhor, o fez entender que ele deveria se renunciar diante de Deus, para que assim Deus, com a sua dignidade, mostrasse uma aprovação a Jó, considerasse Jó como um homem com caráter aprovado. Ao entendermos tudo o que aconteceu na vida de Jó, vemos que muitas vezes podemos ser recompensados por nossa fé. E não devemos olhar como recompensa material, mas sim a recompensa de termos a nossa oração sendo aceita por Ele. Deus nos ama tanto que nos permite ter o privilégio de termos a nossa oração aceita por Ele. Nós não somos dignos disso. Nós não temos condição disso. Nós não teríamos, se não fosse Cristo, nós não teríamos a condição e a oportunidade de falarmos com Deus. Mas Deus é tão amoroso, Deus é tão misericordioso, que nos permite o privilégio de falarmos com Ele e termos a nossa oração por vezes aceita, por vezes não, a soberania dele deve prevalecer. E nós observamos em Jó que ele relata na sua vida, no diálogo, que ele diz que Deus tomou, Deus deu, bendito seja o nome do Senhor. Ao reconhecer isso, Jó entende que ele é humano e sofreu e sofreria depois. E mesmo assim, Deus, com infinita misericórdia, achava graça, achava misericórdia em Jó, na vida de Jó, e demonstrava isso a ele, deixando com que ele se relacionasse com ele, deixando com que Jó se relacionasse com ele, com o próprio Deus. Observamos em Jó que tudo que ele fez e tudo que ele passou teve como consequência em sua vida se aproximar mais de Deus e desfrutar de sua infinita misericórdia, tendo a aprovação de Deus como efeito da sua fé perseverante. Uma música que fala bastante disso é uma música do Grupo Logos, que fala sobre o obreiro aprovado, que diz que nós devemos ser como obreiros aprovados por Deus,
e não sermos acusados por ninguém, e andar como Jesus andou, e amar como o genuíno amor que Deus nos deu. E se a gente buscar com coração na palavra, com devoção na palavra, nós seríamos encontrados por Deus aprovados. Isso é muito lindo de entendermos. Precisamos entender que Jó não era perfeito. Haja vista que os questionamentos que fez a Deus ante a sua miséria, mas ele era um homem humilde e pronto a se humilhar diante de Deus para estar próximo do Mestre. Dessa forma, tendo fé que seremos aprovados por Deus. Dessa forma que Jó atuou, dessa forma que Jó fez, podemos ter o ensinamento que seremos aprovados por Deus, não para que tenhamos uma condição de acharmos assim, nossa, fui aprovado por Deus, sou um cara digno, não é isso, mas no intuito de entendermos o quão Deus é amoroso com a gente, quão Deus é misericordioso, de apesar de sermos falhos, pecadores, imerecedores de tanto cuidado, podemos ser achados por ele aprovado, termos um caráter aprovado por Deus. Então, de que forma podemos ser aprovados por Deus? Devemos ser aprovados por Deus, seremos aprovados por Deus se reconhecermos a sua soberania, se confiarmos que a fé gera a proximidade com Deus e que há um propósito de crescimento nas tribulações. Devemos e teremos um caráter aprovado por Deus se reconhecermos essas três coisas: a soberania de Deus, a proximidade que teremos com Deus diante das provações, se tivermos fé, e que há um propósito de crescimento em todas as tribulações. Tudo tem um propósito. Então, se estamos passando por isso, é porque Deus há de nos ensinar alguma coisa. E se buscarmos tudo com fé e perseverança, buscarmos em tudo a Deus, buscarmos em tudo aquilo que Ele tem como ensinamento, seremos aprovados por Ele. E teremos a nossa fé fortalecida com o agir de Deus em nossas vidas. Jó nos mostra, portanto, que o efeito da fé naquele que persevera é o caráter aprovado por Deus. Que nós possamos entender que a fé e a perseverança são requisitos fundamentais que compõem a essência da nossa vida cristã. Dessa forma, se assim agirmos, os efeitos serão esperança em meio à angústia, humildade para reconhecer a soberania divina e aprovação do nosso caráter pelo próprio Deus. Se tivermos a nossa fé em meio a todas as angústias, em meio a todas as lutas, se tivermos a nossa fé incansável e perseverante diante de Deus, teremos esperança em meio a tudo que passamos, teremos humildade para reconhecer a soberania de Deus e teremos a aprovação do nosso caráter diante de Deus pelo próprio Deus. A vida de Jó nos ensina que estamos sujeitos a passar por provações e privações ao longo de nossas vidas, mas tão importante quanto o ensinamento é o desafio que fica para cada um de nós. Que tenhamos fé e perseverança em todos os momentos, independente das circunstâncias. Essa é a palavra que Deus tem para nós nesse tempo, que nós possamos ter fé e perseverança nesse tempo. Não vamos desanimar achando que Deus está longe, que Deus está alheio ao nosso sofrimento. Não, Deus está presente, Deus cuida de nós. Que possamos ter fé em todos os momentos, ter perseverança, que coisas melhores virão, que dias melhores virão, que isso tudo vai passar, mas que principalmente Deus está presente e continuará presente em todos os momentos de nossa vida. Oremos ao Senhor. Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de falarmos, celebrarmos ao Senhor, de refletirmos sobre a Tua palavra nesse tempo. Eu te agradeço pelo privilégio de podermos assim fazê-la nesse tempo, através das redes sociais, e pedimos que o Senhor esteja fortalecendo em nossos corações, através do Teu Espírito, a nossa fé, a nossa perseverança, nos ajudando a confiar no Senhor, confiar que o Senhor tem um propósito para tudo isso e que o Senhor está presente em nossas vidas. E que se há, ó Deus, alguém que esteja ouvindo nesse momento, que participou desse culto, que por acaso esteja passando por dificuldades em sua fé, não esteja conseguindo perseverar, que o Senhor cuide, que o Senhor
tenha misericórdia, que o Senhor alcance com a tua graça e fortaleça a fé, ó Deus, dos seus filhos, fortaleça a fé da tua igreja, Pai. A gente possa caminhar juntos, confiando no Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de termos o Senhor como amigo, como alguém que cuida de nós. E nós somos gratos ao Senhor e pedimos que o Senhor esteja conosco, nos guardando em todos os dias de nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida me brilha. Dias maus já vivi, nos quais provei do incerto e do pesar. Sim, eu aprendi a sobreviver no riso ou na dor, de joelhos sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que céu a poder quando estou de joelhos. Posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus, Ele é Emanuel. Se os olhos fechar, só haverá a tua luz, de joelhos sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que céu a poder quando brilha o sol, quando a noite quando estou de joelhos sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que céu a poder quando estou de quando estou de joelhos, de joelhos. Oremos, irmãos,
E assim, com esta oração, encerramos o culto nesta noite e desejamos que durante a semana que hoje se inicia e durante o decorrer dela, o Senhor esteja dando direção, sustento e o seu cuidado esteja sobre todos nós. Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos como Igreja do Senhor, cultuando a Ti através dos louvores, através da leitura da Tua Palavra, através, ó Deus, da oração. E o nosso desejo é que este culto exalte, glorifique o nome do Senhor, este culto tenha chegado ao coração do Senhor como o cheiro suave de uma adoração sincera do nosso coração, como uma adoração em reconhecimento de que só Tu és merecedor dela, só Tu és digno de receber louvor e honra do ser humano e de maneira especial daqueles que somos Teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nos dás como igreja. Queremos pedir pela semana que o Senhor continue guardando e protegendo a todos nós, nos dando da Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Tua proteção, estejam sobre todos, sobre todo o Teu povo. Continuamos a implorar ao Senhor a Tua misericórdia sobre a vida humana, sobre toda a humanidade que padece, que sofre nesse momento, e continuamos a pedir ao Senhor que Tu estejas encurtando esse tempo de sofrimento, seja com uma intervenção direta vinda do Senhor, seja pela sabedoria que o Senhor porventura dera a alguma pessoa, um pesquisador, para encaminhar, ó Deus, um processo de medicação, de vacina. De qualquer maneira, nós entenderemos que será a misericórdia do Senhor para conosco. Olha para a nossa fragilidade. Mais uma vez confessamos o quão pequenos somos, o quão temerosos somos, o quão frágeis, ó Deus, em nossa fé, o quão distantes estamos de alcançarmos o padrão que o Senhor mesmo deseja de nós. Por isso, o nosso clamor vai exatamente na direção de pedir ao Senhor que olhe com misericórdia para conosco. Nós te louvamos, porque o Senhor já tem sido misericordioso, mas há algo nesse tempo muito específico que nos aflige, que nos preocupa e tem levado tantos a sofrerem. Mesmo servos teus, fiéis, têm sofrido com esta enfermidade que graça nesse mundo, nesse momento, que invade lares, invade vidas, ó Deus, e tem deixado lastros e rastros, ó Deus, de dor e de sofrimento em muitos. Por isso clamamos o Teu cuidado, a Tua proteção e a Tua misericórdia sobre toda a raça humana. Confessamos e reconhecemos que somos pecadores e temos deixado o Senhor enquanto seres humanos. Não estou falando aqui individualmente, mas como raça humana. Temos desprezado o Senhor, temos desprezado os Teus avisos, temos desprezado a Tua palavra. E por isso não há outro clamor nosso a não ser o clamor de misericórdia para conosco. Senhor, guarda-nos, protege-nos
e ansiamos o dia em que o Senhor há de nos permitir, por graça, bondade, benignidade e misericórdia tuas, estarmos juntos novamente fisicamente para, ó Deus, quem sabe com novos propósitos, com um entendimento melhor da pequenez da nossa vida e do quão urgente é nos dedicarmos ao Senhor cada vez mais, nos dedicarmos à proclamação do Evangelho, para que a presença do Senhor seja vivida em nossos lares, individualmente por nós, de maneira mais intensa, mais autêntica, aproveitando esse tempo para que o Senhor mude o nosso coração, mude, ó Deus, as nossas atitudes, mude a maneira como nós encaramos a vida com o Senhor, e que esse tempo seja também um tempo de mudanças em nossa vida, na vida da tua igreja. Uma mudança que seja para um compromisso maior com o Senhor. Uma mudança que seja para uma fé mais perseverante. Uma mudança que seja para uma fé que seja mais firme ainda em ti. Uma mudança para que a nossa esperança se firme cada vez mais no Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, e a nossa bendita e eterna esperança. Amém. Deus nos abençoe e Deus nos guarde debaixo da sua graça e do seu poder.